É uma leitura muito burra da realidade, você acreditar que não, mas pelo menos eu fui eu mesma. Como assim você foi você mesma? O público não te quis por algum motivo. Talvez se você tivesse ido por outro caminho, o público teria gostado mais de você, mas você não foi. Mais pessoas que a gente considera boas cometem erros muito feios e pessoas que a gente considera ruins fazem coisas muito boas. Então existe uma zona cinzenta nesse meio campo aí. Foi ter falado que a experiência de ter filho, na maior parte do tempo, ela é uma experiência negativa, né? Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Eu tenho hoje aqui um estreante. Primeiro podcast dele da vida. Uau! Tilane. E primeiro com você também, né? Meu irmão. Tamo junto, meu irmão. Primeira vez que a gente grava junto. Ó, eu tô num cenário novo aqui, tá meio apertadinho, mas eu já tô gostando. Deixa eu te explicar, até pra galera também saber. E, gente, seguinte, formato novo aqui do Histórias. Eu tô cansado de podcast de uma hora e tanto. Eu sempre falo, se você tem uma hora pra ver um podcast, assiste uma série da Netflix, porque gastaram milhões pra fazer. Mais negócio. E outra coisa, todo mundo já te conhece, você é um cara extremamente famoso e essa da tua história do colégio agrícola, brigou, era o único loirinho, bullying e tal. O que eu quero trazer pra cá pra você entender? Eu criei um tema que não precisa ter a ver com você, né? Mas nós vamos encontrar elos que conectam o tema a você, Tá né? bom. Olha como é que eu tô, estilo Pedro Bial, assim. Agora eu tenho até Não, o iPad. Eu tô me sentindo até pressionado. E outra, roteirizado, tá? Uau. Então o storytelling tá bem construído. O tema de hoje é: ambientes nos moldam e pessoas nos influenciam. Perfeito. Muito bom ambiente. Muito Sacou? bom o tema. Muito bom tema. Muito bom né? tema. Muito bom tema. Sétima entrevista dele de hoje. Já imagino que tá com os nervos à flor da pele. Mas vamos lá. Antes eu só quero agradecer, tá? Patrocinadores oficiais aqui do Histórias Reais, Banker Watches, Desert Denim e Acta Motors. Todos os links dos Instagrams dessa galera estão aqui. Apitou aqui? Chegou alguém? Não. Não, é porque eu coloquei ele pra rodar, você vê bem. Maravilha. Então vamos lá. Para começar, eu queria até pra galera te entender e você sacar aqui. Eu falo muito que as nossas dificuldades nos trazem aprendizados. Qual foi a maior cagada, qual foi a maior bobagem que tu já fez e tu já falou num podcast que você entendeu que aquilo não era uma bobagem, mas era um aprendizado e aquilo te transformou de alguma maneira? Cara, eu acho que uma das maiores cagadas que eu já falei em podcast foi ter falado que a experiência de ter filho, na maior parte do tempo, ela é uma experiência negativa, né? Porque eu trouxe um conceito muito objetivo e pensando num conceito filosófico e abstrato, até porque eu nunca vivi o sentimento paterno, os pais ficaram realmente decepcionados, putos pra cacete comigo, e eu compreendi, escutei a maioria deles, e acho que eu me arrependi não de ter falado, como você mesmo posicionou, a gente precisa errar para aprender, ou às vezes a gente aprende com o erro do outro, mas é bem melhor a gente errar para aprender. E aí eu me arrependi de ter falado aquilo, não falaria isso de novo. Diversas outras coisas também, Fredão, que eu já falei bobagem em relação a homem não deve pedir mulher em namoro. Pô, se você quiser pedir, pede. Se não quiser pedir, não pede. Eu me arrependi de ter falado isso também. Já falei sobre a questão da estrutura biológica dos animais mamíferos e um amigo meu me deu uma bronca falando que não era bem assim. Cara, eu já errei bastante. Só que é aquela lei dos grandes números, né, cara? Você tem 70 horas de podcast, você vai acertar 70 horas, caralho? Me mostra alguém que acertou 70 horas e não falou nenhuma bobagem nesse tempo, né? Então, aconteceu. Eu sempre acho assim, só quem bate carro é quem dirige. Quem tá do lado nunca bate. Só Né? erra o pênalti quem bate, né? É isso aí, né? É isso. Enquanto o goleiro não bater pênalti, ele nunca vai errar, ele só tem a chance de pegar. Perfeito. Cara, não, e você é um cara que tem muitas horas, então imagina. E a gente sabe, a gente que já fez muito. Acho que mais de 100 entrevistas eu já fiz. Então imagina que, primeiro, você vai ficando mais à vontade, né, irmão? Você Vai ficando confiante. Domina mais. A confiança leva a gente a Vai. isso. E aí, às vezes, escapei. E como você é sempre o convidado, então eu controlo. Perfeito. O Pedrinho me manda e fala assim, cara, tira isso, aquilo. Como eu não te dou essa opção, vai pro ar na maioria das vezes, né? E é engraçado que tem podcast que eles são tão obcecados e fissurados no corte
que eles vão te induzindo a falar cada vez mais absurdo, não absurdo no sentido de você falar um absurdo. Você falou aquilo porque você quis também, cacete. Mas o contexto que eles vão te colocando, você vai subindo sua energia, sua confiança, sua confiança. Quando você percebeu, você falou um absurdo numa entonação altíssima, com um grau quase de arrogância e já foi, entendeu? E pro dono do podcast é perfeito, ele quer que se foda a tua autoridade, credibilidade, os anos que você trabalhou pra construir. Ele quer o corte pro podcast dele crescer. Claro. Então ali é leão comendo leão, leão matando leão e o pau torando, entendeu? Você tem que saber lidar com isso. Eu vou até sair aqui desse script um pouquinho. Tá. Você acha que podcast, muitas das vezes, em vez de ser um tango legal, onde eu dou um passo para frente e você um para trás, e depois vice-versa, se torna uma batalha desse cara que tá aqui, o host, tentando extrair de você algo ou negativo ou de impacto, e você hoje, com a tua experiência, já consegue entender que às vezes, cara, eu tô num ambiente amigo ou eu tô num ambiente hostil. Perfeito. Consigo, cara. Eu consigo entender quando o host ele quer tirar o melhor de mim, no sentido de inteligência, no sentido de melhor mensagem, melhor comunicação, melhor história, melhor conhecimento técnico. Quando a pessoa quer de fato entregar conhecimento para a pessoa, ou quando ele quer tirar não o pior de mim, mas o mais polêmico, mas aquilo que vai dar retorno para ele. E aí eu viro bagre ensaboado, né, cara? Eu não sou besta, eu sou novo, mas não sou tonto. E aí eu fico, irmão, vamos nós dois aqui então, nós se embola no soco agora. Vamos ver quem que é mais esperto nessa fica, Essa velho. mania agora, toda hora tu tá falando isso, cara. Tem alguma coisa do passado. Mas é verdade. Tá trazendo Quando o ele, cara. coisa do passado ele, porque toda hora vai ter negócio do soco. Eu já contou uma história Eu boa pra fui mim. num podcast recentemente, o cara queria porque queria. O cara fazia umas perguntas desconectadas, não tinha conexão nenhuma com a pergunta anterior. E visivelmente ele só queria corte polêmico, sabe? Eu pensei, mano, é isso que você quer? Então vai ser do meu jeito. É. E aí eu guiei completamente o podcast do meu jeito, falando coisas que com certeza não agradaram ele. Mas foda-se, ele também não me agradou, então ficou eles por eles. Aí quando acabou, você saiu pra jantar? Ou tipo, a amizade é a mesma ou não? Você saiu Ah, já. cara, eu sou uma pessoa muito competitiva durante o jogo. Quando acabou o jogo, eu Ah, isso é não legal. levo o jogo pro vestiário, não. Acabou. Então, abracei o cara, conversamos um pouco depois e que foi cada um pra sua casa. Eu não tenho raiva dele, não. Show. Ó, pra gente ser dinâmico, eu tô dando dinamismo, eu tô Tô dando. aqui, eu tô tô aqui dando pra isso, tô volume. aqui pra Ó, isso. se a gente fosse pensar no produto do ambiente, Tá. você fala de você, depois você fala socialmente como é que você entende. O Batilani hoje é o resultado do menino do colégio agrícola, o menino do rolê ou o cara da internet que todo mundo conhece? Todos eles, né? Todos eles. Acho que todo ser humano, Fredão, é uma soma de genética e interação com o ambiente. Todo. Não existe genética isolada e não existe ambiente isolado. É uma soma de experiências, é uma soma da estrutura familiar, é uma soma do que você aprendeu dentro de casa, quem te ensinou, quem foram essas pessoas, desde o primeiro dia da sua vida, desde a gestação. Desde o do dia que seu pai faz amor com a tua mãe, a tua vida já está sendo escrita de alguma forma. Se tua mãe cuidou dela na gestação, se ela fumou cigarro, isso aí vai interferir na sua vida. A idade dos seus pais, a questão socioeconômica dos seus pais, a cultura dos seus pais, tudo isso vai interferir completamente na sua realidade. E aí depois vem as experiências traumáticas, né? Que colégio que eles vão te colocar, para onde você vai crescer, o que que vai acontecer, as experiências boas ou ruins, aquele fora daquela menininha que você era apaixonado, aquela porradaria que você saiu no colégio no jogo de bola. Você viu? Eu tô com isso na cabeça. Mas, enfim, todas as experiências é uma soma, né, de experiências de vida, ambiente que você cresceu, mais os fatores genéticos. Então a resposta é que o Batilani é todos. É a soma de tudo, né? Não, e você construiu um storytelling sobre essa imagem. Eu gosto que você. Eu não sei se você já reparou nisso, ou você faz de propósito, ou se é natural. Você até muda a tua fisionomia quando você fala assim: eu vou contar uma história pra vocês do colégio agrícola. Tua fisionomia muda. Não é que você volta a ser menino da escola agrícola. Eu vejo que você olha aqui de cima, mas você interpreta aquele menino diante da realidade que ele tinha. Aham. Depois o cara do rolê, que foi descobrindo a vida, possibilidades. Vai E soltar. depois o cara que compreendeu o jogo da internet. E hoje tem esse olhar. E é legal porque todas as vezes que o cara já ouvi, nem brinca, quantas eu ouvi você falar no TikTok, no Instagram, no YouTube e tal. Mas eu vejo que você consegue falar assim: não, pera, agora eu vou falar daquele lá. E aquele precisa de um cuidado diferente. Agora eu vou falar daquele outro. A gente tava ontem em casa à noite, eu falei: ó, peraí, eu vou te contar, mas era que assim, Fred, aquele cara. Acontecia isso socialmente com aquele menino tinha um trauma tal, que eu já superei. Uhum. E eu acho que
as pessoas precisam entender, né, eu vejo, cara, hoje em dia, muita gente decepcionada e magoada com as histórias que aconteceram com elas. Uhum, Se elas conseguissem entender que aquilo, todo momento foi ensinamento uhum. e propósito para que ela chegasse aqui e conseguisse analisar bem e as atitudes de hoje serem baseadas nos ensinamentos de ontem, eu tenho certeza que a gente podia ser melhor. Acho que até mais leve, né, cara? Eu acho que todo ser humano, Você o gostou Freud. como é que eu fiz o fluxo, Gostei, assim? adorei, Tipo, deu adorei. uma Não, essa rodinha, tá lindo, parece um fluxo só. né? Tá E outra legal. coisa, se puder não espera um pouquinho Tô para aqui. entrar na minha pergunta, Ah, porque pra daí a não gente dar tem uma um. Tá bom, pro Pedrinho poder cortar, porque o Pedrinho também não tem aquela técnica toda. perfeito. Então, se der aquele Deixa comigo, vou dar o meu melhor. pedaço de Vou dar o meu melhor aqui agora. Mas é o seguinte, a gente, Fred, todo mundo, o Freud chamava isso de alter ego, né? Que são versões de nós mesmos. Eu acho meio patético quando a gente assiste programa de reality show. E aí sempre tem aquele idiota que fala assim, não, porque eu tô sendo eu mesmo. Eu tô sendo eu mesma, eu não sou um personagem aqui não. Eu tô sendo quem eu sou de verdade. Tipo, não existe essa versão sua de verdade e a sua versão sua de mentira. Você existe o Fred filho, existe o Fred pai, existe o Fred namorado, existe o Fred marido, existe o Fred comunicador, existe o Fred amigo de todo mundo, existe o Fred da galera. Existem várias versões do Fred que nenhuma deixa de anular a outra. Você não deixa de ser o Fred marido porque você é o Fred pai. isso E, aí. é uma leitura muito burra da realidade você acreditar que não, mas pelo menos eu fui eu mesma. Como assim você foi você mesma? O Você só público pode não, ser isso. o público não te quis por algum motivo. Talvez se você tivesse ido por outro caminho, o público teria gostado mais de você, mas você não foi. Você julgou na tua cabeça que o melhor caminho para ir e para o público mais gostar de você era essa versão de você. E aí você Eu descobriu que também. também é real. E aí você descobriu que o público preferiu a versão do Lobo Mal ou daquela pessoa que é mais polêmica. Aí você fica puta, você fica indignado, onde já se viu? Eu que fui uma pessoa boa, de boa índole, boa natureza, fui eliminada pro Lobo Mal da história. Pois é, cara, foi, as coisas são assim. Mas o Lobo Mal não deixa de ser uma versão dele que também deve ter uma versão muito boa dele também. Perfeito. Existe uma zona cinzenta muito grande, Fredão, entre pessoas boas e pessoas ruins. E a gente tem o mau hábito de traçar as pessoas como boas e como ruins. Mais pessoas que a gente considera boas cometem erros muito feios e pessoas que a gente considera ruins fazem coisas muito boas. Então existe uma zona cinzenta nesse meio campo aí. Maravilhoso. Ó, tem uma passagem em Provérbios 13, 20 que fala assim, né? Que quem anda com sábio será sábio, e quem anda com tolos será tolos. E aí, a minha pergunta é: que comportamento, já que comportamento é contagioso, qual comportamento seu que você teve com algumas pessoas que elas se surpreenderam, porque elas imaginaram um outro Batilane e quando viram, encontrou outra pessoa? Cara, eu acho que o meu comportamento quinta série, velho. Acho que ninguém imagina, porque a pessoa me vê no podcast falando super sério, citando livro e dando narrativa, isso e aquilo. E, cara, na vida real, no dia a dia, eu sou o Stifler piorado. Você lembra do Stifler do Não, você é muito American isso. Pie? É. E eu acho que as pessoas. E, pô, o nego vem tremendo falar comigo. Ah, eu tô nervoso. Já mando tomar no cu já. Já fala, chupa meu pau, vai se fuder. Não, aí não. Aí não, Pedrinho, Desculpa. aí. Aí, Isso tá um provérbio maravilhoso. Sabe? mas você falou pra mim. Você falou, você não se surpreendeu? Sua pergunta foi, Guilherme, o que você faz que as pessoas se surpreendem? Exatamente o que acabou de acontecer. Porque, vamos lá, você é desse jeito em uma hora de conversa de podcast. Tá. Você acha que a galera também tá tão viciada só no corte, que daí tem a impressão que você é um intelectual, porque os teus cortes, eles são intelectualizados, a maioria, os grandes, os gigantes têm isso. Claro, tirando os que são um pouco mais polêmicos, que falam mais de relacionamento e tal. E aí quando vê, você é um cara normal. Você vai, você ri, você abraça o garçom, você chama o porteiro, e as pessoas não estão esperando que você faça isso. Acho que não, acho que não. Eu vou te falar, cara, pelo menos as pessoas que eu convivo que são mainstream assim, não que elas sejam chatas, mas é bem fácil ganhar delas. Porque elas não têm o hábito que eu tenho de falar com o porteiro, de ir lá apertar a mão, olhar no olho, perguntar o nome, como é que tá as coisas, como é que tá a mãe, como é que tá aquilo, como que tá aquilo. Então, como eu realmente sou habituado, porque eu gosto de gente, porque eu sou de uma cidade de interior que todo mundo faz isso, as pessoas se surpreendem e falam, ah, nossa, merece o sucesso que tem. Pra mim é a coisa mais comum do mundo, cara. Chamar a tia Maria de tia Maria, porra, vai tomar no cu. Pra mim é tranquilo, entendeu?
Então pra mim é fácil ganhar, mas eu acho que esse alter ego do Stifler é a maior surpresa das pessoas. Eu realmente falo muito, muito absurdo, eu conto piadas muito pesadas e às vezes eu conto piadas que só eu entendo, só eu dou risada, Não, porque elas têm referência às minhas piadas. não, você tem essa mania, mano. Você fala uma. Não, e o pior, ele é tão rápido que ele fala e começa a rir. Aí você fica assim, tipo. Eu não peguei ainda. Tipo, você demora um pouco. E ele ri assim, ó. Assim. Abre uma bocona assim, você fala. É risada de Sérgio. Tempo de Deu pegar. Muito bom. E minhas piadas geralmente têm referência, e aí a pessoa tem que pegar a referência. Se ela não pegar, eu dou risada sozinho, não tem problema pra mim, não. Agora, eu tenho uma outra que eu fiz aqui pra você, que era o seguinte. Quero saber se você é aquele cara, o chato do rolê ou do date, assim, que você fica analisando a pessoa, porque você entende de gente. Sabe? Então, assim, você tem uma mania. Aí você já percebe, sabe, tipo assim, uma mesa de 4 casais, por exemplo. Mano, você deve identificar na hora que ele tem esse jeito, que ele tem aquele jeito. Tu curte fazer essa parada? Ou você analisa pra você, ou você começa a contar pro outro, ó, vai fazer tal coisa. Não. Presta atenção naquele ali. Como é que é isso aí pra você? É natural, é intrínseco. É igual você bater um olho no relógio, você sabe que relógio é, quanto vale, de onde vem, qual é a história desse relógio. A Milka mais ainda, né? Então, não tem como eu pegar e falar assim, Milka, olhe para um relógio e não sinta nada. Não tem como eu fazer isso. Não tem como eu chegar em você, bater o olho numa estrutura de câmera e falar assim, olhe pra ela e não sinta nada. Você vai antecipar o movimento. E a mesma coisa acontece comigo, cara. Eu bato o olho nas pessoas. O que a pessoa escolhe me falar, fala muito sobre ela. Eu não sei se ela faz a menor ideia disso, mas quando eu olho uma pessoa e falo, e aí, cara, quem que é você? O que ela escolher me falar é algo que ela valoriza. Então ela já tá me entregando um caminhão de informação ali naquela hora. Mas você curte meio que. Quer ver? Tipo, você é um cara que gosta de uma competição. Você é competitivo. Então você fala assim. Agora, pra você mesmo, hein? Agora eu vou entrar na cabeça dela, fica olhando. Pra você mesmo. Ou você pega, pula, fica olhando agora, fica olhando. Eu Sabe adoro. aquele cara assim. Eu não. Eu gosto de me divertir com gente que tem necessidade de validação, cara. Turma que fica falando quanto ele ganha, falando quem ele é, falando o dinheiro que ele tem ou o que ele faz. Quem tem necessidade de validação é a turma que eu mais gosto de me divertir. Cara, você é incrível, cara! Como você ganhou tanto dinheiro, sabe? Eu gosto. Uau! Nossa, como você é rico! Ah, eu gosto de tirar onda, cara, com quem tem necessidade de validação. Nossa, você realmente é muito comedor, hein? E quem tá em volta quando percebe que tu tá tirando um. Meus amigos entendem pra caralho. E vira Não, uma piada geral. Gila. Só meus amigos entendem, eu faço isso discreto. Não, tira a galera que te conhece. Por exemplo, vamos dizer, você tá na minha casa jantando. Aham. Eu só te conheço. E Milka. Mas, tipo, aí tem mais casais, assim. Tem mais 3, 4. Você fala assim, cara, não por mal, porque às vezes. Cara, eu sou um cara do humor, tu me conhece. Eu brinco, por exemplo, Pedrinho já falou isso muito pra mim. Fala, Fred, às vezes você tá a mais. Cuidado. A gente tem um sinal de a mais. Fala, para. Passou. Porque o cara vai começar a chorar. Sei. Porque eu brinco e falo assim, para o cara que gosta do humor, qualquer risada é o tempero que eu preciso pra subir outra, eu quero mais. Eu quero mais. não consigo parar. Sim, eu Eu também. passei por situações muito desagradáveis, que eu, ao longo dos anos, fui aprendendo que não tava legal. Só eu e mais 2 se divertindo. Não, mas pra mim tá legal, então foda-se. Mas eu melhorei. Sim, sim. Mas, por exemplo, você começa assim, cara, eu vou até o fim, agora eu vou tirar alguma coisa dentro dessa pessoa que ela nem imagina. Tu tem essa parada ou não? Não, cara, mas. Não tenho não. Mas eu gosto de fazer as pessoas se sentirem bem, velho. Eu gosto de fazer isso. Usa o teu Não. conhecimento e esses monte de palavra difícil que você sabe falar pra colocar essa pessoa num cheque. Imagina. Eu acho que se ela tem necessidade de validação, eu vou dar, né? Eu vou dar isso pra ela. Não vou querer diminuir ela ou querer que ela se sinta inferior. Porque a minha necessidade de validação, graças a Deus, e é o que aconteceu. Tudo que aconteceu comigo, ela tá muito mais baixinha, né? Antigamente eu tinha muita necessidade de autoafirmação e mostrar para as pessoas que eu era isso ou que eu era aquilo, porque a sociedade não falava isso, então eu tinha que falar. Hoje, como a sociedade acaba falando por mim e pra mim, eu fiquei muito tranquilo. Então, se eu vejo alguém contando vantagem de alguma coisa, eu continuo botando lenha ali, velho. Eu gosto de. Cara, e aí, como é que foi tudo isso? Nossa, como você é rico. Não existe. Caraca, você ganhou muito dinheiro. Como é que foi? Como é que foi isso? Você tira esse saco? Eu tiro, cara. Vamos lá. Você acha que você, como comportamento humano, eu queria saber assim, tipo, analisando, eu entendo que tem alguns grupos de pessoas que se assemelham. Eu quero saber, tipo, o que pra você é o tipo de pessoa mais bizarra que você convive, ou que você já teve o prazer de conviver? Você fala, cara, não é possível que esse ser humano é desse jeito. Eu acho que é isso também. A coisa que eu menos gosto é gente que precisa ficar se autoprovando, velho.
Me incomoda mesmo, hein? Essa coisa financeira é uma coisa que... Não, Ou dinheiro não, só foi um eu sou exemplo. muito mais bonito, eu tenho O aqui... cara que nunca tá errado, sabe? O cara Você sabe que. tudo, O né? cara é tenso. Esse tipo de gente, ô Fred, são pessoas muito tensas. Você encosta nelas, elas estão tensionadas. Porque elas querem ser perfeitas. Ela quer que todo mundo olhe pra ela e ache ela incrível. Uhum. Ela não se sujeita a errar. Ela não se expõe ao ridículo, porque vai que acham que ela não é tão perfeita. E aí, como eu falei, ela nunca pode estar errada. Ela sempre tem que ser a mais rica. A coisa dela tem que sempre ser o melhor. Ela nunca te escuta nada, porque toda vez que você conta uma história, ela quer contar outra história sobre ela. Cara, isso é difícil mesmo. Então, eu acho que esse é o tipo de gente que eu não convivo com esse tipo de pessoa, Fred. Eu tenho um privilégio muito grande de, acho que 100% das pessoas da minha convivência, se você falar pra elas, acordei com gripe, elas vão te perguntar o que que aconteceu. Elas não vão dizer que também acordou com gripe ou que acordaram bem. Elas não vão falar delas. Elas vão perguntar: ué, cara, o que aconteceu que você tá com gripe? Ah, eu passei no vestibular. Pô, que legal, cara. Você passou onde? Tá feliz? Tá legal? Tá tudo É. bem? Mas, meu irmão passou numa faculdade melhor que a sua. É, não, porque eu fiz USP, meus amigos não, meus amigos, meus pais, o meu irmão, as pessoas da minha convivência são pessoas muito leves, cara. O que a gente brincou muito ontem, né? Eu usando a expressão viajei quando eu tô errado. Pô, meus amigos são igual, cara. Trombou em alguém, pô, irmão, viajei, foi mal, tô viajando aqui, tal. Ah, acho bom mesmo, verdade, acho que bom, acho bom mesmo. Vira as costas e vai É isso, é embora, isso. entendeu? Não, esse poder de ser meio mocorongo assim é ótimo, né? Tipo, viajei, Viajei, cara. pô, Eu tô viajei. indo É. aqui. Pô, Guilherme, aquela vez você falou isso e agora você tá dizendo pipocou, então? Ah, não, viajei na época, agora eu mudei de ideia, entendeu? Você leve. Esse Eu direito. acho que é a ideia, Fred, de não se levar tão a sério, cara. É verdade. Não se levar a sério. Às vezes eu vou falar merda, às vezes eu vou errar, às vezes eu vou acertar, às vezes a pessoa vai criar uma expectativa em mim e eu não vou corresponder, às vezes a pessoa não vai criar expectativa nenhuma e eu vou superar as expectativas dela. Cara, a vida é esse bololô aleatório aí. Não adianta você querer ter controle de tudo porque você não tem. Ó, eu tenho um público meu muito importante, que é o empreendedor e o empresário, né? Eh, Dá uma dica, assim, do comportamento do empresário que, na tua visão, atrapalha e também, de repente, até um caminho para esses caras, cara, de comportamento, não é nem de posicionamento de internet, né? De comportamento mesmo humano desses caras. Cara, eu acho Pode que. falar até para aquela câmera, se quiser, que eu nem. É, aquela boa ali, ó. Não, acho que tá legal falar contigo. Tá Acho bom. que, Faz o que você quiser. eu acho que o. Você saber o que de fato tá no seu controle e saber o que você não controla é uma das coisas mais legais, inteligentes e leves para todo empreendedor, velho. Porque às vezes você vai ter ideias ótimas que vão gerar resultados ruins e vai te dar a impressão em retrospecto de que a ideia era ruim. Às vezes você vai ter ideias ruins que na aplicação delas no contexto vai dar certo e vai parecer que a ideia era uma ideia boa, mas continuava sendo uma ideia ruim. E você entender que às vezes você teve uma ideia boa, mas na execução ela não deu certo, tenta essa ideia boa num outro contexto. Então você, por exemplo, lançou uma música sertaneja muito bonita, falando sobre o amor com seu pai. Ela não deu certo, mas a música é boa. Ano que vem você lança ela de novo. Ano que vem você lança ela de novo. Ah, você escreveu uma música horrível falando sobre Dodge Ram. A música é ruim, mas o contexto fez ela dar certo, porque tá todo mundo gravando música falando sobre Dodge Ram. A ideia era ruim, mas ajudou. Às vezes a ideia era boa, mas o contexto não ajudou. Então, o empresário, o empreendedor, entendendo o que ele está no controle, o que ele não está no controle, deixa ele mais leve e mais objetivo. Pô, não deu certo dessa vez, vou tentar de novo, porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Vou tentar de novo e de novo, de novo, porque a ideia é boa, eu acredito nela e uma hora o contexto vai ajudar e vai fazer ela dar certo. Gostou? Muito. Tá feliz? Muito, não, muito. Não, é que assim, eu tô querendo seguir as perguntas, mas é que cada resposta tua me dá vontade de fazer uma outra pergunta Vambora, e desenrolar. vambora. Eu tô Não, é com porque tempo. eu queria, eu acho que tem uma coisa, falando dessa coisa, o nosso tema, de novo, só para lembrar, ambientes nos moldam e pessoas influenciam. Com esse boom da internet, a gente tem um nível de acesso gigante, né? Então, assim, anos atrás você tinha o pai, a mãe, o vô, a avó, o tio, a tia e o vizinho. Depois você começou a ter com a televisão, você tinha lá meia dúzia de atores, atrizes e apresentadores de televisão. Hoje em dia, a gente é muito influenciado. E eu vejo cada vez mais as pessoas estão querendo encontrar ídolos, estão querendo encontrar heróis para se
para se apegar, para encontrar boas histórias e para seguir algo. A gente sempre precisou disso. Mas a gente tinha alguns exemplos. Que dica que você dá também? Como é que você enxerga isso? A necessidade das pessoas de seguirem heróis, de criarem heróis. Imagino que muitas pessoas te veem como isso, te colocam nesse lugar. Imagino até que você nem goste dele, porque você não dá aqui para ser herói de ninguém, nem eu. Mas como é que você enxerga isso? E como é que você enxerga esse movimento social de querer sempre se apoiar em grandes pessoas, em grandes heróis, para legitimar o que elas querem e também para seguir um caminho de vida? Eu acho que o ideal do imaginário humano é a gente criar figura. E com certeza a pior cagada que você pode cometer é você conhecer o seu ídolo. Não conheça seus ídolos, cara, porque você tem uma impressão figurada de quem aquela pessoa é. E a partir do momento que você conhece ela, você vai ver que tem outro ser humano na sua frente, tão defeituoso, problemático, inseguro quanto você. Às vezes só vai mudar os defeitos, as inseguranças e os outros problemas, mas vai ser um ser humano normal como qualquer outro. E a gente tem uma necessidade, a gente cria no nosso imaginário uma coisa que realmente é muito descontextualizado na realidade. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, que é uma baita figura que todo mundo reconhece como o poder e o símbolo da disciplina. Cara, se você conviver com o Cristiano Ronaldo, perguntar como que é a rotina dele, você vai ver que é uma rotina extremamente tranquila. O brasileiro sai do extremo Zona Leste, acorda 4 horas da manhã, pega 4 condução pra estar trabalhando às 8 da manhã na Faria Lima, esse cara trabalha muito mais do que o Cristiano Ronaldo. Mas muito mais. O Cristiano provavelmente acorda 9 horas da manhã, toma um baita de um café da manhã, treina 1 ou 2 horas pelo clube, depois ele almoça, soninho das 2 horas da tarde, pelo menos 2 horinhas do soninho, depois ele vai para uma academia ou tira algum sprintzinho ali. Você fala que isso é uma rotina uma rotina pesada? Aí a pessoa bate o olho, mas olha o físico dele aos 42 anos. Cara, tem o Zé Roberto, ex-Palmeiras e ex-seleção brasileira, que tem um físico ainda mais pica do que o Cristiano, e ninguém chama o Zé Roberto de robozão. Só que a gente criou uma narrativa de imaginário, de figura do Cristiano Ronaldo, como se ele treinasse 14 horas por dia. Não treina nada, ele dorme 10, 12 horas por dia. Isso não é uma rotina pesada. Mas ele faz isso aos 40, 42 anos de idade. Amigo, tem uma coisa chamada tecnologia e medicina. O cara aplica um monte de coisa, faz um monte de coisa, tem acesso aos melhores alimentos, tem acesso aos melhores suplementos, tem acesso ao que existe de melhor da tecnologia médica. É natural que um cara que é razoavelmente sério no trabalho chegue nesse nível, entendeu? Não, e na verdade, não é um demérito a ele o que você tá falando. Negativo. Cria-se uma expectativa. Eu amo esse exemplo para falar do Batman, Tá. né? Porque assim, o Batman, ele é 2 horas do dia Batman. E 22, ele é Bruce Wayne. Tá suave. Ele é milionário. Mas ele é depressivo, ele tem problema, ele tem um monte de coisas, como uma pessoa normal. Aí, às vezes, 1 hora por dia, ou talvez na semana, ele salva lá Gotham uma vez por semana, e aí ele Uau. vira Só que o que acontece? O filme tem mais Batman que Bruce. Perfeito. Mas a vida tem mais Bruce Do que que Batman. Batman. Como a gente olha só pro Batman, não quer ser Batman. Mas, pra ser Batman, 2 horas por semana, você tem que ser Bruce todos os outros dias. Perfeito. E a gente esquece disso. É o que você falou perfeitamente, que é, cara, você quer acabar com seus heróis, conviva com eles. Porra. Porque O cara imagina que o Cristiano Ronaldo acorda 4 horas da manhã e vai pro campo. Que isso, cara? Tá maluco? Aí o cara fala, nossa, certeza que ele fica batendo falta das 3 da manhã. O que é isso, cara? Se você conhecer a rotina, eu conheço jogador de futebol, cara, a rotina dos caras é super tranquila. É lógico, é de domingo a domingo, você tem que viver concentrado, você tem que se manter concentrado. Eu não tô diminuindo o trabalho de um jogador de elite, mas não venha me falar que ele trabalha muito mais do que um trabalhador que sai da puta que pariu e ganha R$ 2.800 por mês. Tô falando alto, né? Tô falando R$ 1.500 por mês pra sustentar 3 filhos, entendeu? Para de criar no imaginário essas figuras que elas só existem dentro da tua cabeça. No dia a dia delas, ela é uma pessoa normal como qualquer outra, entendeu? Perfeito. Então, você vê que quando a gente fala de influência, você vê que, cara, como é poderoso o poder que a influência tem, e aí como é que a internet expandiu ainda mais. E aí, por último, Acho que é a construção da narrativa, né, Fred? A gente constrói a narrativa que a gente quiser, né? Vamos lá. Falando em 10 anos, olhando para 10 anos para frente, você acha você acha que vai ter mais terapia em grupo ou mais análise de inteligência artificial na relação entre as pessoas? Nossa, cara, eu não consigo acertar o que vai acontecer no que vem. Pra ser bem honesto. Não, pode ser. Não, vamos dizer no futuro, assim, porque eu vejo que
eu adoro a maneira com que você analisa as pessoas e Uhum. como você pessoaliza as pessoas. Uhum. Como você torna um ser humano normal. Eu adoro isso em você. Tipo, se você falar da Virgínia, você vai tratar ela como uma pessoa normal, Uhum. igual você fez agora com o Cristiano Ronaldo. Uhum. Agora, a gente vem num advento aqui de uma inteligência artificial incrível. Eu acho que, Então, aham. como é que você acha que vai ser essas relações aí? Acho que as pessoas estão usando muito a IA como psicólogo, né? E coincidentemente, a IA geralmente fala o que ela quer ouvir, né? Grande novidade. Mas a pessoa fala pra mim, não, Gui, na verdade eu falo pra ela não ser tendenciosa. Eu falo pra ela me dar de fato um contraponto. Cara, não tem nada a ver com a Porque pessoa. se te desagradar, tu vai mandar ela mudar. Exatamente. Mas, cara, os seres humanos também têm vieses, né? Então não dá pra dizer que um é 100% confiável e o outro é 100% não confiável. Eu acho que aos poucos, já que a sugestão é IA, então ela tende a aprender com ela mesma, ela tende a aprender com mais experiências de usuário, eu acho que ela vai se aperfeiçoar. Então eu acho que teremos bons psicólogos como IA no futuro, o que não impede. Eu acho que essa onda de internet IA, Fredão, daqui 10 anos ela vai dar uma baixa bem grande, tá? Eu tendo a acreditar que as pessoas vão usar menos redes sociais no futuro. Olha, boa. E eu não tô falando futuro próximo, tô falando 2 anos, tô falando 10 anos. Ah, tá. Bem lá pra frente. 10 anos, acho que as pessoas vão enjoar, vai virar meio brega, meio cafona, meio larga essa merda aí um pouco, pelo amor de Deus. Perfeito. E agora, pra encerrar, eu queria. Imagina que você fosse agora fazer aquela frase de corte mesmo. Levando em consideração que a gente falou a importância do ambiente, a influência das pessoas. Encerra aí com uma frase pra gente acabar. Cara, eu diria que o seu ambiente, as pessoas com quem você convive, moldam a maneira como você percebe a vida, e a maneira como você percebe a vida molda o teu comportamento molda todo o resto, né? Então selecione muito bem o ambiente que você. Selecione, não só selecione, mas arrume o teu ambiente. Pô, Gui, eu moro com minha mãe, eu moro com minha avó, e a gente é quebrado. Cara, faz o teu melhor pra arrumar o teu quarto, deixar teu quarto impecável, já vai dar uma ajudada. Depois arruma a tua casa. Ah, mas depois a minha avó é depressiva e ela suja de novo. Você vai lá e limpa de novo. Sabe, quanto mais capaz você for de arrumar o teu ambiente e selecionar melhor as pessoas com quem você convive, tua realidade, os seus estímulos aos poucos vão mudando tua realidade. Acabou! Gente, Tamo junto, meu irmão. É viu? nóis. Você gostou? Não falei. Quanto Não tempo fiz ia falando? 30 minutos e 14, até com um cortezinho ou outro, que é uma pergunta ou outra que a gente vai acertar. Vamos chegar em 28. Que bom, que bom. Meus queridos, muitíssimo obrigado mais uma vez. Sejam sempre muito bem-vindos. Você tá voltando, você é o primeiro convidado de uma nova etapa que a gente tá fazendo aqui, mais curta, mais direcionada, para extrair um pouquinho do que eu tenho visto que meus convidados estão falando no momento, tá bom? Que Meu bom, irmão, irmão. Obrigado casa mais uma sua, vez. só Obrigado pelo eu, carinho comigo. Histórias reais. Que a gente grave mais Obrigado. uns 50 juntos aí. Um beijo, Fácil. gente. Obrigado. Valeu.